Prezada Presidente Isabel Furtado, caríssimos amigos, eu tinha preparado uma intervenção em inglês para ser feita em direto no encerramento deste dia tão intenso. Mas sei que o sistema não funcionou muito bem e, portanto, na dúvida, vou fazer um exercício que já não faço há algum tempo, que é pegar no texto em inglês e ir traduzindo para português à medida que vou falando convosco. Em primeiro lugar, queria saudar o facto de haver tantos participantes, mais de 1.500 participantes, o que é um sucesso. E muito diferentes entre si, porque vêm do mundo empresarial, há muitos estudantes, a maioria esmagadora é portuguesa, mas há muitos estrangeiros. E queria felicitar, portanto, a Presidente Isabel Furtado por este sucesso que ultrapassa todas as antevisões. Eu tentarei ser rápido e vou sucessivamente ver 4 pontos. Primeiro, recordar quais eram as questões fundamentais que a COTEC tratava, que nós tratávamos antes da pandemia. O segundo, as lições provisórias da pandemia. Eu digo provisórias porque ainda estamos a viver em pandemia e ninguém sabe quando terminará este surto, se haverá um segundo surto, se o primeiro surto ligará ao segundo surto, quando, de que modo e até quando. Depois, em terceiro lugar, quais são as pré-condições que temos de preencher para realizar os objetivos que, no fundo, são os objetivos que resultam do somatório daquilo que nos preocupava antes, com aquilo que passou a preocupar-nos também depois da pandemia. E, finalmente, uma conclusão. Antes de março deste ano, a COTEC e a larga maioria de nós concordávamos acerca dos seguintes temas. Indústria 4.0. Isto é, a indústria do tempo da revolução digital. A bioindústria. A necessidade da criação de hubs digitais, incluindo, nomeadamente, e também, pequenas e médias empresas e startups. A economia circular. A economia circular. O papel da educação, da ciência, da tecnologia na indústria. E, de forma muito especial, a colaboração íntima entre a universidade e a indústria. A relevância da inovação, ligada a uma nova forma de ver a gestão industrial. Os roadmaps, isto quer dizer, portanto, os guiões que deviam presidir ao investimento e ao marketing com uma diferente inventiva. A questão, sensível não apenas para os juristas, mas para todos os que trabalham na indústria, dos direitos de propriedade industrial. Os chamados valores imateriais. Valores imateriais. Intangíveis. E nesses valores intangíveis, ou se quiserem, os ativos intangíveis, nós encontrávamos a gestão, o marketing, o design, a educação, a formação profissional, a forma de gerir a automação e o reforço do poder da força de trabalho. Força de trabalho muito diferente, porque o trabalho já ele próprio, tínhamos a noção que ia mudar como consequência da Revolução 4.0. A mudança cultural, a cibersegurança e depois o ambiente social e político que deveria permitir que atingíssemos os objetivos ambiciosos em tantos e tão complexos desafios. Estes eram temas que dominavam a agenda
dominaram a agenda da Cotec nos últimos 8 a 10 anos, dominaram os debates em torno da chamada indústria 4.0 e no que respeita ao ambiente político e social, eu cheguei a falar, lembro-me em Espanha, num encontro da Cotec Internacional, na política 4.0. Não era possível ter indústria 4.0 sem ter, ao nível dos políticos, dos decisores políticos, também uma mentalidade 4.0. Tudo isto que vinha dos últimos 10 anos era muito novo. Se formos para trás, se formos para os anos 70, 80, pode dizer-se que a maior parte destas temáticas não existia, ou pelo menos não havia a sua percepção e a noção da sua importância como passou a existir no século XXI. E em que mundo é que isto ocorria? Isto ocorria num mundo que já não era um mundo bipolar, Estados Unidos da América, União Soviética, já não era um mundo unipolar, perfeito ou quase perfeito, ou não condicionado, Estados Unidos da América, pouco a pouco ia sendo substituído por um mundo multipolar. Vários polos emergentes e antigos polos que mudavam de feição. E com sinais de crise. Nos últimos anos havia sinais de crise na liberdade do comércio internacional, no livre comércio, no livre investimento, no multilateralismo e, pelo contrário, surgiam apelos ao protecionismo, quer nos objetivos, quer nas políticas traçadas. De alguma maneira, era possível dizer, antes da pandemia, que se assistia a fenómenos contraditórios. A economia, com a revolução digital, a avançar para um mundo global, um mundo sem fronteiras, para a liberdade de comércio e de investimento. E, ao mesmo tempo, o mundo social e o mundo político, dominado por pré-compreensões que pareciam recuperar o que se viveu há 100 anos, em mais atenuado e de modo diverso. Uma dificuldade adicional em lidar com um mundo multipolar, com o papel das organizações internacionais, com o multilateralismo, com a liberdade no comércio, na circulação de pessoas, na circulação de capitais. Isto é, uma política que lidava mal com uma globalização irreversível. Tínhamos a globalização na economia, mas não tínhamos a globalização na política. O que é que se passou com o processo pandémico? Pode dizer-se que ele mudou a nossa vida? Provavelmente que sim. E mudou muito ou mudou pouco? É cedo para dizer. Estamos ainda no meio da pandemia. Para uns a 2/3, para outros a metade, para os mais pessimistas a 1/3. Mas já é possível retirar algumas lições preliminares ou provisórias daquilo que vivemos. Primeira, a saúde transformou-se em mais importante do que já era, porventura mais importante do que a educação, mais importante do que outros ativos intangíveis, supondo que a saúde não é um ativo por natureza tangível. Não é possível pensar a economia sem pensar ao mesmo tempo na saúde. Na saúde das comunidades, na saúde a nível global, mas também na saúde dentro das empresas, na saúde dentro das comunidades mais próximas das empresas e que com elas interagem. Depois, a cooperação internacional e o multilateralismo são inevitáveis. Foi por não se perceber isto que o enfrentamento da pandemia foi mais lento nos casos ou mais insuficiente noutros. Em terceiro lugar, a importância das percepções e das expectativas psicológicas e sociológicas. Como sabem, os economistas estudam isto há muito tempo
a importância das expectativas pessoais e coletivas na atividade económica. Só que aqui tivemos um exemplo claro de como a reação psicológica e a reação sociológica parou economias. Não foi apenas a realidade sanitária, foi a realidade sanitária adicionada à percepção e às expectativas que sobre ela recaíam. Isto ultrapassou tudo o que estava estudado e tudo o que tinha sido praticado até um passado recente. Depois, uma outra lição, a inovação e a solidariedade serão cruciais para lidarem com acontecimentos imprevisíveis e com processos imprevisíveis. E mais ainda, com poderes globais e regionais que são mais fracos do que pareciam. Com sistemas políticos que são muito mais fracos do que pareciam. Porque essa foi outra lição desta pandemia até agora. Mesmo os países mais fortes, que se consideravam imunes, não eram imunes. Mesmo os líderes mais fortes, mesmo os sistemas mais fortes, mostraram a dificuldade patente na gestão de realidades que apelavam ao improviso, que apelavam à inovação, que apelavam a meios e a tempos e a modos diversos daqueles a que todos estávamos habituados. E falando na Europa, e falando no tema da vossa reflexão de hoje, uma das conclusões essenciais deste processo foi o de que o ressurgimento, o renascimento industrial da Europa é fundamental. A Europa mostrou-se incapaz de produzir máscaras, de produzir material sanitário em tempo, em condições de concorrência com o resto do mundo, pelo menos com uma parte do resto do mundo. E teve de ir a correr, não direi mendigar, mas negociar em posição difícil, atropelando-se, para logo a seguir perceber que era necessário ter esse tipo de resposta industrial no quadro do continente europeu. Ou seja, a Europa percebeu que está à beira de perder aquilo que não pode perder, que é a indústria, que é um papel liderante na indústria. Isto no momento em que as relações transatlânticas são, em muitos casos, mais complexas e são diferentes do que eram no passado. No momento em que a Rússia se converte de um poder global num poder regional, embora muito proativo. No momento em que a estratégia de longo prazo da China, ela própria sofreu os efeitos da gestão da pandemia. E chegados aqui, percebe-se porque é que a discussão de hoje, por vós feita acerca do renascimento da indústria na Europa, é tão urgente. E a pergunta seguinte é, vamos a tempo? Ainda vamos a tempo? Não digo relativamente à indústria que existe, àquela que não existe, que se deslocalizou, àquela que se perdeu, àquela que foi ignorada ou minimizada, ao debate começado e não terminado acerca dos grupos industriais e da sua dimensão e do seu peso no mundo. Numa potência comercial como é a europeia, como é a Europa. A minha resposta é, ainda vamos a tempo. Ainda vamos a tempo, mas estamos a perder tempo. E a partir de um determinado momento, é tempo irremediavelmente perdido. Mas temos de agir. E aqui chegamos às pré-condições da atuação. Nós estamos a entrar num novo ciclo europeu. Precisamos de uma Europa unida. Uma Europa que antecipa acontecimentos, não vá a reboque dos acontecimentos.
que seja capaz de decidir rápido, no caso destas duas crises, a crise da pandemia e a crise económica e social dela emergente. Que não adie decisões, que não adie políticas indefinidamente, que perceba o que está a mudar no mundo e o que está a mudar na liderança. E que consiga, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio financeiro, nomeadamente o equilíbrio orçamental, em termos de médio e longo prazo, mas não esqueça a prioridade da recuperação económica e social, do crescimento económico, do investimento, do emprego e, portanto, da produtividade e da competitividade. Isto exige apostar, meter a cabeça e agir rapidamente. E aqui chegados, naturalmente que chegamos também à conclusão. E a conclusão é relativamente simples. É a seguinte: a Europa será aquilo que nós quisermos que ela seja. Dir-lhe-ão, mas quem decide? Quem decide são os políticos, quem decide são os políticos europeus. Os políticos europeus não caem do céu, emergem dos sistemas nacionais, emergem dos Estados-membros, no caso da União Europeia, emergem das opiniões públicas, emergem das sociedades civis. E nós todos, políticos no sentido amplo do termo, nós todos cidadãos, nós todos com intervenção cívica, ou nós nos empenhamos neste objetivo e nas pré-condições para ele ser atingido, ou não nos empenhamos. Portanto, é o vosso papel, é o meu papel, é o nosso papel, sermos catalisadores positivos desta mudança. Porque é uma mudança. Convencer a Europa que tem de se reindustrializar. E é agora, não é mais tarde. E não é uma questão de conjuntura. Não é uma questão de mera sobrevivência, é uma questão de opção estrutural, a médio e longo prazo. E o essencial da minha intervenção é este. Quanto mais cedo começarmos, mais hipóteses teremos de sucesso. Essa é a questão. A Cotec, no meio da avaria do sistema e de tudo o que possa ter havido dificuldade de entrar e de comunicar, lançou hoje esta iniciativa. Aqui estou eu a apoiá-la e a convidar-vos a fazer muito mais do que apenas debater esta questão. Se estamos de acordo num ponto essencial, que é o de reindustrializar a Europa, comecemos. Ou recomecemos. E recomecemos já.